Do zero à maratona em 4 meses? Não mesmo. Vem comigo. Salve, castigadores! Todo mundo quer saber de quanto tempo leva para se preparar para uma maratona. Vamos olhar uma progressão realista, sensata, para correr uma prova de 42 quilômetros e 195 metros e terminar forte. Correr uma maratona não precisa e não deve ser algo sofrido. Uma coisa é clara: correr uma maratona não vai mudar a sua vida, mas vai mudar a sua percepção dela. Para quem não é bem preparado, a maratona é um ato de superação. E até sofre no dia da prova. Começa a andar depois dos 27, 28 quilômetros e custa terminar. Depois fica semanas quebrado e demora muito a retornar aos treinos. Durante a prova, essa pessoa frequentemente se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? E até diz aos outros o quanto odeia a maratona. Mas quem se preparou, olha, encara a maratona, a corrida de 42 quilômetros e 195 metros, da mesma forma que encara uma prova de 5 quilômetros. Quem se preparou adequadamente corre a prova inteira, a não ser, claro, que escolher de andar em certos trechos, que pode ser uma estratégia excelente. Quem se preparou também vai gostar principalmente os últimos 10 quilômetros, justamente o que aquela turma mal preparada mais odeia. Dizem que a maratona é uma prova de 10 quilômetros com 32 quilômetros de aquecimento. Eu concordo plenamente, porque a prova só começa aos 32 quilômetros. Quem não está mais correndo depois de 32 quilômetros é aquela turma que não se preparou adequadamente. O erro mais comum é que o pessoal olha para um plano de treinamento e pensa: pô, cara, é uma maratona de 16 semanas. Então, 4 meses eu estou pronto. Engano seu. Esses planos são da preparação específica, mas se você não tiver a base para isso, a sua maratona vai para o beleléu. Para iniciar um treino desse, um plano desse, você tem que ter uma boa base. Senão, você não aguenta o volume, muito menos a intensidade. Não são planos para iniciantes. É algo que o pessoal não entende, ou talvez não quer entender. Esses planos clássicos de 8 semanas é bem apertado, mas de 12 semanas, 16 semanas, 24 semanas, são apenas aquela fase específica, digamos, o polimento, o afinamento final. O corpo precisa ser capaz de treinar antes de começar a treinar para a prova. Isso exige uma base aeróbica sólida, tendões adaptados, força muscular e resistência. A parte fisiológica não é uma questão de aguentar o fôlego, é de adaptar o corpo para que ele usa gorduras, na maioria, em vez de carboidratos. Porque senão vai faltar energia depois de uns 2/3 da prova, 28 quilômetros, 29 quase. E vai precisar andar muito. Essa preparação precisa de muito volume, baixa intensidade e mas muita paciência. O sistema cardiovascular precisa de mais
capilarização, volume plasmático e eficiência cardíaca. Isto você não consegue em 4 meses. Só de treinar para usar mais gorduras leva mais de 6 meses. O sistema muscular precisa do desenvolvimento das fibras lentas e a capacidade oxidativa que leva ao menos 6 meses de estímulo constante. Os tendões, os ossos e as articulações se adaptam muito mais lentamente do que o sistema cardiovascular. No entanto, para uma maratona é necessário correr certo volume semanal. Então, chegar ao volume alvo demora muito. Outra coisa que não deve se subestimar é o psicológico. Correr 42 quilômetros, rapaz, isto significa dores fortes. Não existe corredor, nem profissional e muito menos amador, que não sente dores ao longo de uma maratona. Isso é uma garantia de sentir. São dores consideravelmente intensas. Se não souber lidar com isso, a sua experiência não vai ser boa. Elas costumam aparecer depois de 27, 28 quilômetros, começa a dar incômodos musculares nos ossos. Nessa altura do campeonato, o amador ainda tem 1 hora a 1 hora e meia de prova. Nada disso você desenvolve em 8 semanas. Isso é impossível. Então, se você é iniciante e quer chegar à maratona, o caminho não é um plano de 16 semanas. É um projeto de longo prazo. É um projeto deve ser bem feito para que você tenha uma experiência excepcional na primeira maratona. É de maior importância. Existem diversas pesquisas que relatam que 50% daqueles que fizeram a primeira maratona tiveram uma experiência muito ruim, extremamente negativa. Já aqueles que se prepararam adequadamente, mais de 80% disseram que foi uma excelente experiência. Ou seja, uma boa experiência faz uma diferença enorme. Para isso, você tem que treinar de uma certa forma. Vamos ver como uma progressão sensata poderia ser. Sempre se lembra do objetivo. O objetivo não são as diversas outras provas que vai fazer durante o preparo. O objetivo são os 42 quilômetros e 195 metros da maratona. E se sentir forte o tempo todo. Não adianta você ficar correndo e está querendo desistir. Não queremos ficar acabados no meio do caminho. Queremos ser fortes. A primeira fase da preparação para a maratona é de se preparar adequadamente para uma prova de 5 quilômetros. Estranho, né? Primeiro, precisa de uma base. Você precisa correr ao menos 3 a 4 vezes semanais, por pelo menos 30 minutos, mas tem que ser ultra leve. Tem que ser tão leve que você consegue manter uma conversa, se tivesse alguém correndo do seu lado, sem ficar ofegante. Nos outros dias, você pode fazer caminhadas para melhorar ainda mais. Isto você precisa fazer
por pelo menos 4 meses. É a base para os 5 quilômetros que vai servir para progredir. O plano específico para uma prova de 5 quilômetros geralmente tem algo em torno de 8 semanas de duração. Com os 4 meses de base, você pode até escolher um plano específico já com um pouco mais de volume. Vai também inserir os primeiros treinos longos, que devem ter uma duração entre 60 a 75 minutos. Pode fazer uma prova de 5 quilômetros por mês, se quiser. É excelente para avaliar o seu progresso, mas não é obrigatório, não precisa fazer. Você deve acumular ao menos 20 quilômetros semanais nesta primeira fase. E se você aguentou até aqui, vamos então atacar a prova dos 10 quilômetros. Novamente, não tem obrigação de correr provas, mas seria ótimo ter uma por mês. Nesta fase, tem que aumentar o volume para pelo menos 40 quilômetros semanais durante a base. A base, novamente, é de treino ultra leve. O treino longo semanal já vai para mais ou menos 90 minutos. E a preparação principal dos 10 quilômetros geralmente é algo em torno de 12 semanas. Isto quer dizer que você tem 3 meses e 2 semanas para adequar o volume. Novamente, tem que ser possível, sempre, tem que ser possível de conversar com alguém o tempo todo durante os treinos de base, sem ficar ofegante. Evite ficar ofegante. Ocasionalmente você corre 5 quilômetros para ver como está o seu progresso. E se você aguentou até aqui, a coisa já vai ficar um pouco mais séria. Você vai precisar aumentar o volume novamente para poder acumular 60 a 70 quilômetros semanais. E o longo já vai ser de 2 horas. Desta vez, você tem apenas 2 meses para a base. Tem que aproveitar cada treino. Aqui você não consegue correr uma prova por mês. Isso não é legal. Pode fazer uma prova de 10 quilômetros durante a base, mas não faça provas, evite fazer provas durante a fase específica. Agora, também vai precisar aprender um pouco mais sobre hidratação e alimentação, né? Nessa altura do campeonato. Caso contrário, mesmo com uma meia maratona, não vai ter uma das melhores experiências, não. E se aguentou até agora, parabéns, viu? Vai entrar no mundo da maratona e se tiver feito tudo certinho, você vai ter uma experiência, cara, incrível, inesquecível. Isso aí é uma experiência que só quem faz sabe como é. Aqui só tem um mês de base, ou um pouco mais, e precisa chegar aos 80 quilômetros semanais. Seus longos serão de 2 horas e meia. A gente não faz mais que 2 horas e meia, isto não traz mais benefícios, traz apenas mais risco à lesão. Então, com 2 horas e meia você encerra o longo. Tem que ajustar a nutrição e tem que ter tolerância mental. Maratona não é brinquedo, não. Se não estiver adaptado ao uso de gorduras aqui, você não terá aquela experiência que queríamos.
Até a prova, nesta fase, terá treinado uns 2 anos. Se tiver feito tudo direitinho, já vai estar adaptada ao uso de gorduras. Você vai estar muito resiliente com altos volumes de treino. Vai encarar aqueles treinos que te intimidaram lá no início. Tem treinos que a gente pensa que, pô, cara, que eu não vou dar conta. Você simplesmente encara como é mais um treino. E ficar para lá de normal. Não se corre uma maratona com menos preparação. Com menos preparação é tipo no modo de sobrevivência. Você não quer sobreviver uma maratona, não quer. Você quer brilhar na maratona. É a constância dos treinos que te traz até aqui. 2 anos de preparação parece uma eternidade, não? Mas isso faz a diferença entre cruzar a linha de chegada com lágrimas de dor e decepção no rosto, ou com aquele sorriso brilhante. Não é castigo. Treine assim e vai se apaixonar pela distância, como eu me apaixonei décadas atrás. Treine com planos mágicos e você vai sofrer. Você vai ter canelite, fascite plantar, tendinite, fraturas por estresse, sobretreino, fadiga crônica, perda de rendimento, imunidade baixa, estagnação e o rei dos planos rápidos, a desmotivação. Treinar em ciclos curtos é uma fria. Um bloco de treino tem que ter para lá de 6 meses. Primeiro você aumenta o volume e só depois a intensidade. Faça o fortalecimento 2 vezes semanais. Isso é opcional, não é obrigatório. Tente ter um sono excelente e comece a investigar assim que você tiver problemas de dormir. E o mais importante de tudo, tenha santa paciência. Isso você precisa demais. O pessoal não consegue enxergar como a maratona é a melhor distância de todas, porque não tem paciência para seguir o treino ao longo prazo. Todo mundo quer ver resultado e já. Se você está começando agora, pense grande. Já que você está pensando, pense grande. Planeje em passos pequenos até você alcança o objetivo lá no papel. E então você esquece de tudo e apenas segue cada passo que planejou. Assim, você se foca no processo e não no resultado. Quando fizer assim, vai chegar aos 42 quilômetros e 195 metros, preparado, fisicamente e mentalmente. Se gostou desse conteúdo, dê um like, se inscreva no canal. Aqui tem conteúdo para corredores mortais como eu e você. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Salve, castigadores!